Hoje eu vou explicar para vocês como fazer esse casaco. Ele é de uma modelagem bem simples, mas tem os detalhes que deixam ele bem bonito. E a gola é a gola smoking. Eu fiz esse casaco para uma numeração mais ou menos de 2 a 3 anos. No final do vídeo, eu passo todas as medidas para vocês poderem comparar. Para esse casaco, eu usei a agulha 5 e a lã molê, que pede agulha 4 a 5. Vocês podem também fazer com outro tipo de lã, desde que seja correspondente à agulha 5. E também podem fazer com lã bebê usado 2 fios juntos, que dá tudo certo também. Talvez trocando as agulhas fique um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas não altera muito no tamanho. As costas dele ficam assim bem simples. Fiz com essas mangas retas. Quem quiser também pode aproveitar esse modelo e fazer pontos diferentes, ponto fantasia, ou simplesmente deixar na parte só em meia, que ele fica bem bonito também. Então é isso, pessoal. Agora vamos ao vídeo explicativo. Vou começar o casaco pela parte das costas, colocando 54 pontos na agulha. Coloquei 54 pontos na agulha e agora eu vou fazer barra um por um. Um tricô, um meia. Esse é meia da primeira carreira, eu vou pegar aqui por dentro para facilitar. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vou fazendo assim, um tricô, um meio, um tricô, um meia, até o final da carreira. Terminando a carreira, de barra um por um. Termino ela em meia. Aí volto na próxima carreira, também fazendo um tricô, um meia. Agora dá para fazer o meia aqui por frente mesmo. Um tricô, um meia. E vou fazendo assim até o final da carreira. Terminada essa carreira, voltamos novamente na barra um por um e assim por diante até completar 8 carreiras. Fiz 8 carreiras em barra um por um e agora, dando continuidade no direito do trabalho, nós vamos fazer 6 pontos em tricô. 42 pontos em meia. E finalizo com 6 pontos em tricô. Então, essa carreira fica assim: 6 pontos em tricô, 42 pontos em meia, 6 pontos em tricô. O avesso, eu faço a carreira toda em tricô.
Terminando a carreira do avesso toda em tricô, volto no direito do trabalho e faço novamente 6 pontos em tricô, 42 pontos em meia, 6 pontos em tricô. Volto no avesso toda em tricô. E vou fazendo assim até completar nas bordas 38 cordões. Vim fazendo as carreiras até completar 38 cordões dos lados da parte das costas. E agora nós vamos arrematar todos os pontos. Estou aqui no lado do avesso, mas também pode finalizar no lado do direito. E para esse arremate, eu vou fazer um tricô, faço o próximo tricô também, e passo esse ponto de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Faço o próximo tricô e passo de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo tricô e passo de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E vamos arrematando assim todos os pontos. Arrematei todos os pontos, sobrou um, passo aqui por dentro. Deixei um fio um pouco comprido, que pode ser que a gente use para fazer costura depois, né? Aí ajusto bem. E essa parte está finalizada. Para começar uma das partes da frente, eu vou colocar 30 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 30 pontos na agulha, vou fazer barra 1 por 5 carreiras. Antes de terminar a quinta carreira, eu volto a mostrar para vocês como fazer a primeira casa do botão. Chegando no final da quinta carreira do barra 1 por 1, nós vamos fazer uma casa para o botão. Então, faltando 4 pontos para terminar a carreira, eu vou fazer uma laçada em meia e vou pegar 2 pontos juntos em meia. E finalizo a carreira fazendo um tricô e um meia. E agora eu vou completar fazendo mais 3 carreiras, deixando com 8 carreiras de barra 1 por 1. E vamos fazendo um tricô, um meia, um tricô, a laçada em meia, seguindo a sequência, um tricô, um meia, e vamos fazendo assim até o final e voltando mais 2 carreiras até completar 8 carreiras em barra 1 por 1. Terminei 8 carreiras em barra 1 por 1 e fiz essa casa na quinta carreira, né? E agora nós vamos começar um pontinho fantasia que vai ter uma trança no centro. Fazemos 6 pontos em tricô.
5 pontos em meia, um tricô, 6 pontos em meia, um tricô, 5 pontos em meia, e finalizo com 6 pontos em tricô. Então, essa carreira fica assim: 6 tricô, 5 pontos em meia, um tricô, 6 pontos em meia, um tricô, 5 pontos em meia, 6 tricô. Carreira do avesso, toda em tricô. Volto no direito do trabalho e faço novamente 6 tricô, 5 meia, um tricô, 6 meia, um tricô, 5 meia, 6 tricô. E vou fazendo assim, essas carreiras no direito, avesso a carreira toda em tricô, até completar nesses cordõezinhos, 4 cordõezinhos em tricô. Com 4 cordões nas bordas, agora nós vamos fazer a trança aqui no centro do trabalho. Foram carreiras repetidas, né? Formando esses cordõezinhos em tricô. Agora, essa próxima carreira, nós vamos fazer 6 tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, um tricô. Aqui paramos para fazer a trança onde estão esses 6 pontinhos centrais. Eu tenho essa agulhinha auxiliar para fazer trança, mas quem não tiver pode fazer com alfinete ou mesmo com uma outra agulha para reservar os pontinhos. Eu pego 3 pontinhos que estão na agulha para serem feitos. Separo eles atrás do trabalho e faço esses 3 pontinhos aqui próximos. É meio chatinho, mas fazendo com cuidado dá tudo certo. Então, estão reservados aqueles e eu faço esses 3 aqui. Fica assim. Aí eu devolvo esses 3 pontinhos na agulha para serem trabalhados também. Com muito cuidado para não escapar. Aí fazemos esses 3 pontos também. E assim a trança fica torcida. Aí continua a carreira. Um tricô,
5 pontos em meia. E 6 tricô. Depois que eu fiz 5 cordões na borda e fiz a trancinha, a próxima carreira aqui no avesso, nós vamos fazer a segunda casa para o botão. Para fazer essa casa do botão, eu faço 3 tricô, dou uma laçada e pego 2 pontos juntos em tricô, fazendo assim a segunda casa. E sigo o trabalho até o final. Como a carreira é do avesso, é toda em tricô, então fazemos até o final em tricô. Observem que nós fizemos 1, 2, 3, 4 cordões em tricô e no quinto cordão nós fizemos a troca dos pontos para fazer a trança. Agora nós vamos seguir novamente 6 tricô, 5 pontos em meia, 1 tricô, 6 pontos em meia, 1 tricô, 5 pontos em meia, 6 tricô, até completar novamente 4 cordões. Então, fiz mais 4 cordões, recapitulando aqui. 1, 2, 3, 4 cordão. No quinto, nós torcemos a trança. Aí, novamente, 1, 2, 3, 4. Chegou na hora de torcer novamente a trança. Fazemos 6 tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 pontos em meia. E um tricô. Agora, vamos fazer a trancinha, né? Pegamos 3 pontinhos daqueles 6 do centro. Deixamos reservados para trás do trabalho. E fazemos, puxa bem o fiozinho aqui, ó. Fazemos esses 3 pontinhos que ficaram na agulha, correspondente ao total de 6 pontos do centro, né? Que nós vamos aqui torcer. Aí, devolvemos esses pontinhos novamente. Faço os 3 pontos em meia. Parece difícil, mas é bem simples e dá um efeito bem bonito na peça. Aí, continuamos fazendo um tricô, 5 pontos em meia.
e 6 pontos em tricô. E aqui completaram 5 cordões e vamos fazer mais uma casa, completando 3 casas para os botões. Coincide bem na hora de fazer a trança, quando a gente vira o trabalho, já é a hora de fazer a casa do botão. Então, fazemos 3 pontos em tricô, uma laçada, pegamos 2 pontos juntos em tricô e seguimos a carreira toda em tricô. Fazemos novamente carreiras, 6 tricô, 5 meia, 1 tricô, 6 meia, 1 tricô, 5 meia, 6 tricô, avesso em tricô, até completar novamente mais 4 cordões em tricô nas bordas, para a gente fazer novamente outra torcida da trança. Depois que eu fiz mais 4 cordões, vou fazer novamente a troca dos pontos para fazer a trança. Faço 6 tricô. Cinco pontos em meia. Um tricô. E agora nós vamos torcer os pontinhos para fazer a trança. Pego 3 pontinhos, coloco na agulha auxiliar, faço os 3 pontos seguintes. Devolvo os pontos na agulha. Faço os 3 pontos em meia. E sigo a carreira fazendo um tricô, 5 pontos em meia, e finalizo com 6 tricô. Aí, como completou novamente 5 cordões na barra de abotoamento, vamos fazer mais uma casa no avesso do trabalho. E para fazer a casa do botão, faço 3 tricô, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô e sigo a carreira toda em tricô. Aí, de novo, nós vamos fazer mais carreiras até completar 4 cordões em tricô para fazer novamente outra troca de pontos para fazer a trança. Completei novamente 4 cordões e vou fazer outra trança.
faço 6 tricô. Cinco pontos em meia. Um tricô. E para fazer a troca dos pontos, pego 3 pontos, reservo na agulha auxiliar, faço os 3 pontos seguintes. Devolvo os pontos na agulha. Trabalho eles em meia também. E continuo a carreira fazendo um tricô, 5 pontos em meia. E finalizo com 6 tricô. E depois que foi também completado 5 cordões na borda de abotoamento, nós vamos fazer mais uma casa para o botão. Fazendo 3 tricô, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô e sigo a carreira toda em tricô. No direito do trabalho, vamos fazer novamente carreiras, 6 tricô, 5 meia, 1 ponto em tricô, 6 meia, 1 tricô, 5 meia, 6 tricô, avesso em tricô, até completar novamente 4 cordões em tricô para trocar novamente para trança. Completei mais 4 cordões em tricô. E agora nós vamos torcer os pontinhos novamente. Então, eu faço 6 tricô. Cinco pontos em meia. Um tricô. E vamos torcer os pontinhos. Reservo 3, faço os 3 próximos. Devolvo os 3 pontinhos na agulha. E trabalho eles em meia também. Sigo a carreira fazendo um tricô, 5 pontos em meia,
e 6 tricô. Voltando a carreira no avesso, faço de novo mais uma casa para o botão. Esta é a última casa para o botão. Faço 3 pontos em tricô, uma laçada, pego 2 pontos juntos em tricô e sigo a carreira até o final. Agora eu vou dar uma explicação para vocês que eu não vou continuar mais fazendo trança, eu vou parar por aqui. Nessa parte dos cordões, contando, são 25 cordões até aqui. Essa foi a última casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para os botões. E eu vou começar a fazer o detalhe da golinha smoking. Então, esses 6 pontos da borda eu continuo fazendo. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois que eu fiz 6 pontos em tricô, eu faço 17 pontos em meia. 1, 2, 3, 16 e 17. Depois que eu fiz 17 pontos, nesta borda onde tinha 6 pontos, eu vou acrescentar mais um. Então, eu faço 7 pontos em tricô. Esse meio aqui vai virar tricô. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No avesso, eu faço a carreira toda em tricô. Terminando a carreira toda em tricô, volto no direito do trabalho e faço 6 tricô. Aqui sempre vão ser 6 tricô, que é a borda do lado do casaco, né? E aqui que vai ser alterado, onde é o centro do casaco, onde tem a borda de abotoamento, e vai se transformar num desenho para fazer o decote na golinha, né? Então, aqui eu continuo fazendo 6 tricô. Dezesseis pontos em meia. 1, 2, 15, 16. E faço 8 pontos em tricô, porque eu sempre vou avançando um, trazendo aqui para dentro do trabalho. Então, eu finalizo agora com 8 tricô. Esse que tá em meia, ele acaba se transformando também em tricô. E faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avesso, carreira toda em tricô.
Próxima carreira no direito do trabalho, eu faço 6 tricô, quinze pontos em meia, 1, 2, 14, 15. E aumentando mais um ponto avançado aqui, fazemos 9 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Carreira do avesso toda em tricô. No direito do trabalho, fazemos 6 tricô, quatorze pontos em meia, 1, 2, 13, 14. E faço 10 pontos em tricô. 1, 2, 9, 10. Reparem que aqui já vai fazendo o desenho, subindo para formar a golinha. Aí no avesso fazemos a carreira toda em tricô. Próxima carreira, fazemos 6 tricô, treze pontos em meia, 1, 2, 12, 13. E terminamos com 11 pontos em tricô. 1, 2, 10, 11. Carreira do avesso toda em tricô. Próxima carreira, 6 pontos em tricô, 12 pontos em meia, 1, 2, 11, 12 e 12 pontos em tricô. 1, 2, 11, 12. Carreira do avesso toda em tricô. Próxima carreira, 6 tricô, 11 pontos em meia, 1, 2, 10, 11 e 13 tricô. 1,
2, 12, 13. Carreira do avesso toda em tricô. Novamente no direito do trabalho, fazemos 6 tricô, 10 pontos em meia, 1, 2, 9, 10, 14 pontos em tricô, 1, 2, 13, 14. Carreira do avesso toda em tricô. Novamente no direito do trabalho, fazemos 6 tricô, 9 pontos em meia, 1, 2, 8, 9 e 15 pontos em tricô, 1, 2, 14, 15. Carreira do avesso toda em tricô. Carreira do direito, fazemos 6 pontos em tricô, 8 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 pontos em tricô, 1, 2, 15, 16. Carreira do avesso toda em tricô. Então, pessoal, cheguei nesse ponto com 6 pontos em tricô, 8 pontos em meia e 16 pontos em tricô. E agora eu vou fazer carreiras a mais até completar mais 2 cordões sem avançar os pontos, só nessa quantidade mesmo, de 6 tricô, 8 meia, 16 tricô. Chegamos nesse ponto que fiz mais 4 carreirinhas formando mais 2 cordões. Então ficaram aqui com a mesma quantidade 3 cordões com 6 tricô, 8 pontos em meia e 16 pontos em tricô. Nesses cordões completaram 37. Como nas costas foram 38, agora com o arremate vai chegar na mesma quantidade da parte das costas. Nesse ponto aqui, nós vamos arrematar para o ombro. E nós vamos arrematar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos. Fazemos o primeiro ponto em tricô, o segundo ponto também em tricô,
passamos o ponto de trás por cima desse que acabamos de fazer. Fazemos o próximo em tricô, passamos o de trás por cima do que fizemos. E vamos fazendo assim até eliminar 14 pontos. Vamos fazendo assim tanto no tricô quanto no ponto meia. Fica assim o arremate. E aqui ficam 15 pontos, mais esse ponto que está na agulha, 16. E continuo fazendo nesses 16 pontos em tricô. E o trabalho fica assim, a golinha já separada, né? E agora nós vamos trabalhar só nesses 16 pontos para fazer a virada da gola. Para isso, para dar mais espaço na curva que faz aqui na parte do ombro para a parte das costas, nós vamos fazer uma técnica das carreiras encurtadas. É muito simples de fazer. Fazemos 12 pontos em tricô, 1, 2, 11, 12. Observe que essa carreira nós fazemos aqui da borda de abotoamento para dentro em direção ao ombro. Aí restam 4 pontos a serem feitos. A gente deixa eles sem fazer, voltamos o trabalho e agora vamos tricotar em cima dos 12. Fica assim, ó. O primeiro ponto a gente tira sem fazer, para não dar muito degrau. E fazemos o restante da carreira toda em tricô. Fica assim. A próxima carreira, nós vamos fazer todos os 16 pontos em tricô. Aqui faz bem apertadinho, né? Onde tem o furinho que se formou. Próxima carreira também vamos fazer os 16 pontos em tricô. Próxima carreira, começando aqui da borda de abotoamento, vamos novamente fazer 12 pontos em tricô, 1, 2, 11 e 12. Deixamos 4 pontos sem fazer, voltamos a agulha. Tiro o primeiro ponto sem fazer e continuo até completar 12 pontos em tricô. Próxima carreira, fazemos todos os 16 pontos em tricô.
Próxima carreira também fazemos os 16 pontos em tricô. Próxima carreira, vamos fazer a última encurtada. Fazemos 12 pontos em tricô. 1, 2, 11, 12. Deixamos 4 pontos sem fazer, voltamos tudo, tiramos o primeiro ponto sem fazer e continuamos a carreira toda em tricô. Próxima carreira, fazemos os 16 pontos em tricô. Então, pessoal, olha como é que fica esse efeito. Ele fica tipo um leque aqui, já facilitando quando a gente virar a golinha, para não ficar nenhum enrugado, empapuçado nessa parte do ombro, né? Para ficar bem certinho. E a partir daqui, nós vamos só fazendo carreiras em tricô nos 16 pontos até completar, contando aqui depois do ombro, nesses cordõezinhos, tem que formar 8 cordões em tricô. Então, pessoal, completei 2, 4, 6, 8 cordões. 2, 4, 6, 8 cordões. E esse arremate nós vamos fazer da parte aqui da borda de abotoamento na direção do ombro, para que o fio do término fique pro lado de cá. Então, nós fazemos um tricô, o segundo tricô, e passamos o de trás por cima desse que acabamos de fazer. Um tricô, passo de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Um tricô, o de trás, passo por cima desse que eu acabei de fazer. E vou fazendo assim até o final da carreira. Arrematei todos os pontos, ficou um. Passo aqui por dentro. E empurro o pontinho assim, de cima para baixo, para ficar bem justinho. E essa parte está finalizada. Aqui fica esses furinhos, mas fica muito sutil, nem precisa fazer aquele recurso de tampar o buraquinho, porque como fica embaixo da gola, ele não vai ficar aparente. Então, a golinha vai ser assim, ó. Essa parte vai ser costurada nas costas, né? E a golinha já vai virar desta forma. Para fazer a segunda parte da frente, eu vou colocar também 30 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 30 pontos na agulha, eu vou fazer barra 1 por 1. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vamos fazendo assim, um tricô, um meio, um tricô, um meia, voltamos fazendo ponto barra 1 por 1 e fazendo assim até completar 8 carreiras em barra 1 por 1. Lembrando que este lado não vai ter as casas para os botões. Então, nós vamos fazendo até completar 8 carreiras em barra 1 por 1. Depois que eu fiz 8 carreiras em barra 1 por 1,
vamos fazer a mesma sequência da primeira parte. 6 pontos em tricô, 5 pontos em meia, um tricô, 6 pontos em meia, um tricô, 5 pontos em meia, e finalizo com 6 tricô. Carreira do avesso toda em tricô. No direito do trabalho, fazemos novamente 6 tricô, 5 pontos em meia, um tricô, 6 pontos em meia, um tricô, 5 pontos em meia, 6 tricô. E vamos fazendo assim até completar 4 cordões nessa parte do tricô. Aí eu volto para a gente fazer a troca na parte da trança. Então, pessoal, essa parte eu fiz igualzinho a primeira, né? Com os 6 pontos em tricô, depois 5, um tricô, 6 meia, um tricô, 5 meia, 6 pontos em tricô. E fiz até completar 4 cordões. Agora chegou a hora de fazer a trança na parte do centro. Vai ter uma pequena diferença para o sentido da trança ficar da forma certa. Vou fazer 6 pontos em tricô, cinco pontos em meia, um ponto em tricô. E para fazer o torcido da trança, ao invés da gente colocar esses 3 pontos na parte de trás, como fizemos na primeira parte, nós vamos agora colocar na frente. Então, a primeira parte vai ser atrás e a segunda parte na frente. E fazemos igual a primeira parte, tricotando os 3 pontinhos. Devolvemos esses pontos que estão aqui na frente na agulha para serem trabalhados também. E faço eles em meia. E continuo a carreira com os pontos como se apresentam. Um tricô, 5 pontos em meia, e 6 pontos em tricô. Vou colocar aqui para vocês verem como que fica essa trança. Se eu fizer a trança igual à primeira parte, essa parte aqui vai ficar as duas voltadas no mesmo lado. E para ficar um efeito mais bonito,
Eu colocando os pontos para trás, o sentido da trança fica indo para a borda. E aqui também, eu colocando para frente os pontos, o efeito também vai ficar indo para a borda. Então, a trança vai ficar bem certinha, uma para cá e outra para cá, né? Mas é a mesma forma de fazer a trança. A única diferença é essa pegada dos pontos, ora na parte da trás e ora na parte da frente. E agora, para o vídeo não ficar muito extenso, vocês podem até seguir o modo de fazer da parte da frente, com essa diferença da trança, pegando os pontinhos e deixando reservados na frente do trabalho, sem considerar as casas para os botões, que nessa parte não tem. E vocês vão fazendo isso a cada 4 cordões, no quinto faz a trança. Novamente, 4 cordões, no quinto cordão faz a trança. E assim por diante, até completar nessas bordas 25 cordões. Aí eu volto para explicar para vocês como fazer esse lado do decote. Cheguei na altura de começar a fazer o decote, contando os cordões na borda, 25 cordões. E agora nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na gola da primeira parte. Na primeira parte, nós fizemos o avanço desse detalhe do decote e da golinha, começando aqui da borda, onde a gente vai colocar as mangas, indo para o centro do trabalho, onde tem a borda de abotoamento, né? Então, começamos com 6 tricô, o restante em meia, e aqui avançamos um pontinho, eram 6, ficaram 7 e assim por diante. Depois de 7, avançamos, foi para 8, depois para 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Quando chegou 16, nós repetimos, né? Mais 2 cordões para finalizar essa parte. Outro detalhe é o início, que tem esse fiozinho do começo, e a gola ficou ao contrário desse fiozinho no lado de cá, né? Então, nós temos o início aqui e fizemos o decote nesse lado desse barrado de dentro, onde tem as casas para os botões. Nessa segunda parte, nós também vamos fazer esse detalhe no lado direito, né, das partes. Só que, para avançar o pontinho, nós vamos começar agora onde tem o início do nosso fio, avançando para ficar certinho, ó. Aqui nós avançamos pro lado de lá e aqui nós vamos avançar pro lado de cá. Dando mais uma explicação, a primeira parte, o nosso detalhe do decote, nós fizemos aqui, subindo, né? Agora, nós vamos fazer aqui, ó, para ficar certinho. Onde tem o início, conferimos se realmente tem 25 cordões. Agora, nós fazemos 7 tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois que fizemos 7 pontos em tricô, vamos fazer 17 pontos em meia. 1, 2, 16, 17 e finalizo com 6 pontos em tricô. Carreira do avesso, toda em tricô.
Próxima carreira no direito do trabalho. Agora vamos avançar mais um tricô em cima do ponto meia. Então, fazemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restante dos pontos em meia até o final, para finalizar com os 6 pontos em tricô. E finalizo com 6 tricô. Aí, voltamos a carreira do avesso toda em tricô, voltamos nesta do direito e vamos fazer 2, 4, 6, 8, 9. Vamos avançar mais um. Aí, aqui sempre vai diminuindo os pontos em meia e avançando os pontos em tricô. Aqui sempre vão ser 6 pontos, que é a borda lateral. E vamos fazendo assim até estarem com 16 pontos em tricô, 8 pontos em meia e 6 pontos em tricô. Aí eu volto a explicar para vocês como fazer a parte do arremate do ombro e a golinha. Cheguei nesse ponto da golinha e vim dar mais uma explicação para vocês. Então, as duas partes são bem parecidas, com a diferença que a primeira parte tem as casas para os botões e a trança é feita colocando a agulha auxiliar na parte de trás. A segunda parte também é a mesma quantidade de pontos, o desenho tudo igual, né? Que são 6 pontos em tricô, 5 meia, 1 tricô, 6 meia, 1 tricô, 5 pontos em meia, 6 tricô. As duas partes com a mesma quantidade de sequência, né? E essa segunda parte é para colocar os botões, então não tem casa e a trança é feita reservando os pontinhos para serem trançados na parte da frente do casaco. Então é isso, né? Para vocês não se perderem. Tem o início aqui, ó, que fica assim mesmo. Esse aqui, onde que tem o fiozinho, depois nós vamos esconder, né? Vamos esconder assim, para ficar bem perfeitinho. E esse daqui nós vamos aproveitar para começar a costura. Cheguei nesse ponto, avançando, né? E totalizando 16 pontos em tricô, 8 pontos em meia, 6 pontos em tricô. Agora eu vou fazer mais 4 carreiras nessa quantidade de pontos, sem avançar mais, até completar mais 2 cordões em tricô, igual nós fizemos na primeira parte. Aí, como fizemos na primeira parte para arrematar, do lado aqui da lateral do casaco, a golinha tá aqui, então fazemos um tricô, o segundo tricô e passamos o pontinho de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Um tricô e passamos o pontinho de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E assim por diante até arrematar 14 pontos. Então, arrematei os 14 pontos. E agora eu sigo com os 16 pontos em tricô. Voltamos a carreira e vamos fazer as encurtadas, né? Então, eu faço 12 pontos em tricô, 1, 2, 11, 12,
deixo 4 pontos sem fazer, volto nos 12 pontos, tiro o primeiro sem fazer e sigo a carreira toda em tricô. Próxima carreira, fazemos 16 pontos em tricô. Próxima carreira também 16 pontos em tricô. Voltamos na próxima e vamos fazer novamente a carreirinha encurtada. 1, 2, 11, 12, sempre começando daqui da borda, onde eu vou colocar os botões, né? Deixo 4 pontinhos sem fazer, volto, trabalho, tiro o primeiro sem fazer e sigo a carreira em tricô. Próxima carreira, 16 pontos em tricô. Próxima carreira, 16 pontos em tricô. E vamos para a última carreira encurtada. 1, 2, 11, 12. Deixamos 4 pontos sem fazer, voltamos a carreira, tirando o primeiro sem fazer e continuando em tricô. Agora nós vamos continuar nos 16 pontos em tricô até formar 8 cordões. Contados aqui perto do ombro, nós vamos contando e completando 8 cordões em tricô. A primeira parte que fizemos, eu arrematei deixando o fio na direção oposta à barra de abotoamento, que avança aqui em cima do ombro, ó. Terminei aqui. E a segunda parte, nós vamos arrematar fazendo com que o fio fique do lado da barra de abotoamento. Então, fazemos o primeiro ponto em tricô, o segundo em tricô e passamos o de trás por cima do que acabamos de fazer. E vamos fazendo assim até o final. Cheguei no final do arremate. E agora eu vou passar o fio aqui por dentro. Empurrar bem o pontinho para ficar bem justinho. Então, eu fiz isso porque daí eu já tenho um fio no início, né? Para poder costurar. Então, pessoal, para costurar, eu vou posicionar a parte das costas no lado direito do trabalho, ombro e a parte do ombro correspondente aqui nas costas, né?
Eu vou aproveitar que já tem esse fio, se não tiver, vocês colocam, traz o fiozinho aqui por dentro, leva aqui no cantinho para poder começar a costura e ficar embutidinho no avesso para não ficar muitas sobras, né? Aí, eu vou fazer a costura, já tá aqui nessa ponta, né? Eu vou na de cá, ó. E volto na anterior para travar bem e não desencontrar o trabalho. Aí, nessa parte do tricô, eu vou fazer uma costura em vai e vem. Eu pego uma alcinha, venho na outra, venho na próxima e vou na do lado de lá. Eu achei melhor essa costura que fica mais delicadinha, né? Mas pode fazer de outra forma também. Quem quiser costurar de outro jeito, não tem problema. Aí eu vou fazendo isso até chegar nessa parte do meia. Tô aqui no último pontinho, ó. Cheguei aqui, né? Agora, vocês observam que aqui tem a carreirinha do ponto meia e aqui também, né? Para ficar um trabalho bem feitinho, eu pego assim de lado, ó. Nas duas alcinhas. Venho no outro lado, também pego a correspondente, ó. Venho aqui na próxima. E vou fazendo assim, até costurar os 8 pontinhos, correspondente aqui na parte da frente, né? E vou pegando aqui na parte das costas também, ó. Sem apertar muito, deixando bem natural o fio para não repuxar. Chego aqui no início do ombro, né? Finalizo. Aí eu posso deixar esse fio para aproveitar depois ou pra gente arrematar, né? Aí ficou a costurinha assim. Essa costura nós vamos fazer no avesso, porque quando a gente virar a golinha, ela vai ficar o acabamento melhor no lado do direito, né? Então, tá aqui no avesso as peças, eu já coloquei o fio, aí eu venho pro lado de cá. E travo pro lado de lá. Aí eu pego essa alcinha de lá, de um lado, e venho na do outro, ó. E assim vamos costurando, sem apertar muito. Olha bem para ver se tá ficando bem bonitinho, né? Se vocês acharem que não está bom, desmancha, faz de novo, que essa parte aqui vale a pena fazer bem caprichado. E vamos fazendo assim, até chegar aqui no último, na última alcinha do trabalho. E agora nós vamos fechar essa abertura das costas com a golinha, né? Ela fica assim mesmo mais esticadinha para não ficar embabadado nessa parte. Aí, nós vamos encontrar o meio desses pontos
Então, eu vou pegar o fiozinho maior aqui que eu deixei, vou colocar o fio na agulha, aproveitar, né? Eu faço uma continha e vejo onde é o centro, aí eu venho costurando também no lado do direito do trabalho, agora, né? Agora é no avesso, agora é essa parte no direito, ó. Aí eu costuro aqui e pego no intervalo entre um nozinho e outro, aqui mesmo. Aí eu venho aqui, pego pontinho e meia, venho aqui, pego no nozinho. Aqui no pontinho e meia. E vou vendo assim, sabe onde que é o melhor lugar, ó. Pego essa alcinha de baixo para ficar bem correspondente um lado do outro, né? Nós vamos vendo o melhor lugar para costurar. Agora aqui dá para ser aqui no meia e do lado de cá no nozinho. E vamos fazendo o nosso melhor. Tem hora que pegamos no nozinho, tem hora no intervalo, para poder dosar bem e ficar bem correspondente uma costura do lado da outra, né? Vamos fazendo de tudo para não ficar nenhum buraquinho, para tampar tudo, todos os furinhos que aparecerem. Aí cheguei no final, passo fio para dentro e essa parte tá costurada, né? Aí vamos fazer a mesma coisa pro lado de cá. Mostrar para vocês como ficou até agora, né? Fica a costurinha aqui na parte das costas, ó. O arremate aqui dentro também fica bem bom. E aí, quando a gente dobrar, já vai ficar bem certinha a gola, né? Então, pessoal, essa golinha eu fiz essa modelagem para ela ficar bem certinha perto do pescoço mesmo. Até agora o casaco ficou assim. Aí a frente ficou desse jeito e as costas assim. Agora nós vamos fazer a parte da manga. A manga eu já vou fazer ela saindo desses pontos correspondentes à cava, assim ela já vai ficar costuradinha aqui. Que eu vou pegar os pontos, né, e já vou trazendo a manguinha reta. Então, pessoal, para levantar os pontos para fazer a manga, eu vou contar nesses cordões de baixo para cima e aqui também de baixo para cima. E vou pegar esses pontos correspondentes à parte da frente e das costas. Eu vou contar 19 cordões. Contados aqui da barrinha de baixo, né? Eu conto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Depois que eu contei 19 pontos, eu vou escolher uma alcinha aqui desses cordõezinhos e vou levantar na agulha, ajustadinho, né? Então, eu vou pegando esses pontinhos, ó, e levantando na agulha. Nem vou amarrar o fio ainda para facilitar. Então, eu já peguei 2, 3, 18, peguei 18 pontos e 19. Para não ficar defeitinho entre uma parte e outra, eu vou buscar um pontinho aqui de baixo
e vou trazer na agulha para que não fique buraquinho nesse lugar, bem da junção do ombro, né? Então, eu peguei mais um. Aí, eu continuo de novo contando e pegando aí. 1, 2, 3, 4. 17, 18, 19 pontos. Então, peguei 19 de um lado, 19 de outro e um no meio, 39 pontos na agulha. Aí, eu vou verificar se aqui também tem 19 cordões. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos. Se não tiver, vocês centralizam direitinho, sempre deixando a mesma quantidade de cordões deste lado e deste lado. Pode variar também a quantidade de pontos, que não tem problema, um a mais, um a menos. A gente tenta igualar o máximo possível um lado com o outro, né? Para não ficar com defeito nessa parte. Aí, colocados esses 39 pontos na agulha, eu vou amarrar o fio aqui no início para poder fazer a manga do casaco. Amarrei o fio no início da carreira e agora que está aqui no avesso, nós vamos fazer uma carreira toda em tricô. Terminei a carreira do avesso em tricô, volto no direito do trabalho para fazer a manga e eu vou fazer o mesmo padrão que fizemos no corpo do casaco, só que eu vou fazer agora com 5 pontos em tricô. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos e faço 29 pontos em meia. 1, 2, 28, 29 e finalizo com 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu vou fazendo assim. O avesso da carreira é toda em tricô. Volto no direito do trabalho, novamente, 5 tricô, 29 pontos meia, 5 tricô. E vou fazendo assim, avesso em tricô, volto, 5 tricô, 29 meia, 5 tricô, até completar nesses cordõezinhos 6 cordões. Aí, no avesso, nós vamos fazer as diminuições. Aí, eu volto a explicar para vocês. Completei 6 cordões nessas 2 barras em tricô e agora eu vou fazer diminuições da manga. Então, eu faço 5 pontos em tricô no avesso do trabalho. 1, 2, 3, 4, 5. E pego 2 pontos juntos em tricô. E sigo a carreira em tricô. Chegando no final da carreira, faltando 7 pontos para terminar, eu pego 2 pontos juntos e finalizo com 5 tricô. Volto no direito do trabalho e faço 5 pontos em tricô,
27 pontos em meia e 5 pontos em tricô. E vou fazendo assim até completar novamente 6 cordões em tricô nas bordas. Então, pessoal, depois daquela primeira diminuição, eu fiz mais 6 cordões nessa parte do tricô. E no avesso do trabalho, vamos fazer mais uma diminuição. Então, eu faço 5 pontos em tricô. Dois pontos juntos em tricô. Sigo a carreira em tricô. Faltando 7 pontos para terminar a carreira, pego 2 pontos juntos em tricô e finalizo com 5 pontos em tricô. No direito do trabalho, eu faço 5 pontos em tricô. Vinte e 25 pontos em meia. E finalizo com 5 pontos em tricô. Então, eu vou dar uma explicação para vocês como continuar até o final dessa manga. Nós vamos fazer novamente 6 cordões em tricô nas bordas e diminuímos no avesso, como fizemos na primeira e na segunda redução de pontos. Então, aqui restaram 25 pontos em meia. Aí, fazemos novamente 6 cordões em tricô nas bordas, diminuímos um pontinho de cada lado, aí vão ficar 23 pontos na parte do meia. Novamente, 6 cordões em tricô, diminuímos novamente e vão ficar 21 pontos em meia. Novamente, diminuímos mais uma vez, fazendo os 6 cordões, e vão ficar 19 pontos em meia. Aí vão ficar, no final, vai ficar assim: 5 tricô, 19 pontos em meia, 5 tricô, totalizando 29 pontos na agulha. Como é uma sequência tudo igual, só com essas reduções, eu vou voltar lá no finalzinho para explicar para vocês como fazer o punho da manga. Terminei essa parte da manga, porque viemos fazendo as diminuições a cada 2, 4, 6 cordões, diminuímos no avesso, né? Aí, novamente, 2, 4, 6, a segunda diminuição. 2, 4, 6, a terceira diminuição, sempre feita no avesso. 2, 4, 6, quarta diminuição. E 2, 4, 6, a quinta diminuição. E ficaram 29 pontos na agulha. E a partir daqui, eu vou fazer barra 1 por 1. Um tricô, um meia, um tricô, um meia. E vamos fazendo assim, barra 1 por 1, até completar 5 carreiras. Quem quiser pode fazer mais, para ficar mais comprida a manguinha. Na primeira carreira da barra 1 por 1, o último ponto, eu vou pegar os 2 pontos juntos em meia, para ficarem 28 pontos na agulha. Completei 5 carreiras de barra 1 por 1, e agora nós vamos arrematar os pontos como se apresentam.
O primeiro é tricô, eu faço em tricô. O segundo é meia, eu faço em meia. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo é tricô, eu faço em tricô. E passo de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo é meia, eu faço em meia. E passo de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E vamos fazendo assim até arrematar todos os pontos. Arrematei todos os pontos, sobrou um, passo aqui por dentro. E deixei um fio bem comprido para aproveitar costurar a manga. Para costurar a blusa, nós unimos no lado direito do trabalho e eu vou aproveitar o fiozinho que tá aqui, venho na borda de cá, passo o fiozinho, volto aqui para travar, para não desencontrar o trabalho. Ajeito bem. Vejo se tá coincidindo bem um cordão com o outro. E nessa parte do punho, pode fazer como quiser. Eu vou fazer uma costurinha de vai e vem assim, pegando numa alcinha e outra. Para ficar uma boa costura, né? Vamos ajeitando bem. Quem quiser fazer de outra forma, tudo bem. Aí, quando chegamos aqui que tem um pontinho do cordão correspondente ao outro, nós vamos pegando nessas alcinhas de um lado e de outro, sem repuxar, só encostando. É bem fácil e vamos subindo a costura. Vou pegar de outra forma para vocês verem melhor. E vamos fazendo isso em todas as alcinhas, de um lado e de outro. Então, pessoal, essa costura é só isso. Nós vamos subindo a costura, pegando as alcinhas correspondentes em toda a extensão da manga e do corpo. Aqui é melhor a gente começar de baixo para cima, na parte do corpo, para poder arrematar mais ou menos aqui embaixo da manga, para não ficar com os arremates aparentes aqui nas extremidades do trabalho, né? Para esconder esses fiozinhos soltos, nós vamos trazendo com auxílio de uma agulha de crochê ou mesmo uma agulhinha de costura, vamos trazendo o fio através dos pontinhos, dando uma esticadinha para não repuxar. A gente vai achando o melhor lugar para passar o fiozinho, né? Para ficar bem escondido. Aí, quando chegamos bem distante da borda, eu corto, aí eu desfio ele em duas partes, coloco numa alcinha assim, aí eu amarro, sem apertar muito para não repuxar, dou mais um nozinho,
Vou dar 3 nozinhos que daí dá pra apertar bem. Aí podemos cortar rente que dá tudo certo. Aí, fica um arremate bem perfeitinho. E fazemos isso em todos os fios soltos. Vamos trazendo ele através dos pontos, desfiamos e cortamos, para ficar o nó bem pequenininho. Costurei todo o casaco, coloquei os botões e agora eu vou passar as medidas para vocês. Largura 32 centímetros e meio, altura 36 centímetros. Manga, eu vou considerar onde que é o começo aqui do braço, né? 35 centímetros. Só a manga a partir da cava, 27 centímetros. Largura da manga perto da cava, 13 centímetros. Perto do punho, 9 centímetros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos.